Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio de Ata Diurna, um novo podcast do jornal Página 1 que vem fazer aqui uma análise de temas da atualidade. E é um podcast que conta hoje aqui com o Pedro Almeida Vieira e comigo, Elizabeth Tavares, jornalistas, e Pedro Almeida Vieira, como também devem já saber, diretor do Página 1, a quem eu passo aqui a palavra e peço para nos explicar um bocadinho porque este nome, já que escolheste este nome, Ata Diurna, de onde é que vem? Bom, a Ata Diurna é uma marca agora registada pelo Página 1, não é só o Gouveia Melo que recorre ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para registar marcas. Ou autoriza que registem marcas. Neste caso fui eu que fiz o registro, que já foi concedido. O Ata Diurna foi o primeiro, é considerado o primeiro jornal da história criado na Roma Antiga, não com jornalistas, obviamente, por ordem do Júlio César, e que servia sobretudo para registar e divulgar os acontecimentos públicos e decisões oficiais, e que era afixado no Fórum Romano, e que assim informava diariamente os cidadãos sobre os atos do Senado, sobre os julgamentos, sobre os eventos sociais e os factos relevantes da vida pública. Não faremos isso, não é? Obviamente com este podcast vamos basicamente escolher 2 ou 3 temas diários. Isto pode ou não ter uma edição diária, pode ser ou não connosco, os dois, ou com eventualmente um convidado. E hoje, neste primeiro episódio, vamos falar sobre 3 temas. Convidámos aqui a falar sobre 3 temas. Um tem a ver com o Luís Montenegro ser o novo candidato da AD ou do PSD às eleições antecipadas, mesmo que seja constituído arguido. O segundo tema que vamos aqui falar tem a ver com a nomeação do Rui Santos Ivo, atual presidente do Infarmed, que ascende agora a presidente da Agência Europeia do Medicamento. E o terceiro tema será sobre mais umas sondagens, neste caso da Pitagórica, às eleições e outras questões políticas, que foi agora divulgado e que tem a ver aqui com uma nuance que tem a ver com o número de inquiridos e a forma como muitas das vezes a comunicação social, e particularmente quem paga as sondagens, depois extravasa esse tipo de inquéritos, muitas das vezes com muito poucos inquiridos. Queres dar o pontapé de saída sobre a questão do Montenegro depois desta crise política relacionada com a Spinum Viva? Está agarrado ao poder, pelo menos não são estas as nossas palavras, são as palavras do próprio Ângelo Correia, que diz que o Luís Montenegro está agarrado ao poder. Bem, antes de mais, eu queria dizer que estivemos aqui há alguns dias fora e, de facto, chegamos ao país e o governo caiu e, portanto, o que se vive aqui, e a meu ver, tem sido um reflexo de um arrastar de situações em que, de facto, se perdeu força ao nível daquilo que é a credibilidade dos políticos, aquilo que é a estabilidade política. Nós temos estado sempre, nos últimos anos, com alguma instabilidade política e, de facto, temos aqui, não sei se já batemos no fundo ou não, eu temo que não batemos no fundo, mas o governo cair é um sintoma de um mal que é maior. Este é o primeiro comentário que eu gostava de dar. Por outro lado, também às vezes as coisas precisam de ficar muito más para que haja alterações. Nós temos aqui mais do que um problema do Montenegro, temos um problema, e isto aqui quase que era um outro tema, mas queria deixar este parênteses, até porque depois me posso esquecer. Temos aqui um problema que é a de falta de credibilidade nos políticos e de não termos figuras que se destaquem. Aliás, naquilo que vais falar de uma sondagem, depois vê-se aqui também uma grande proximidade entre os dois partidos que têm entre si dividido o poder e os governos no país, com as consequências que nós temos assistido, não é? Com consecutivas crises, com consecutivos escândalos, com gastos públicos gigantescos e de facto um retirar de riqueza ao
país sem que isso se reflita naquilo que é o bem-estar e a riqueza da população, ou o nível de vida da população. Em relação aqui ao Montenegro, já tínhamos falado sobre isso um bocadinho antes de começar, quer dizer, ele ser candidato, todo o modelo digamos assim, de negócio de Montenegro aparentemente gira em torno do facto dele ter influência, mas ele não é caso único, ele é apenas um exemplo daquilo que tem sido a vida e a história de muitos políticos em Portugal. Portanto, as vidas deles, os negócios, os rendimentos giram um pouco àquilo que é a influência. Aliás, nós temos ou seja, ele não pode sair, como é que ele vai sair? Nós temos em curso não direi que ainda é uma investigação, porque ainda está no início, também não queremos revelar, mas por exemplo, ele é conhecido por ter tido vários contratos públicos, quando ainda estava com a Sociedade de Advogados, contratos públicos na esfera da área de influência da região norte, distrito de Aveiro e Porto, onde ele tinha vários contratos públicos, quase sempre por ajuste direto. Obviamente que ele não está aqui apenas como numa luta apenas política, está também como uma luta quase de sobrevivência pessoal e empresarial no sentido das suas empresas, porque caindo com estrondo Luís Montenegro, e perdendo ele a influência política, cai também por terra o interesse de terceiros em o ter como consultor, porque eu não acredito que, por exemplo, no caso da Solverde, uma empresa que tem uma estrutura enorme e que está até num grupo mais sólido, do Grupo Violas, não tenha uma pessoa que possa tratar, mesmo internamente, e portanto com poupanças, dinheiro, não é? Que possa tratar internamente das questões relacionadas com a função de encarregado de proteção de dados, que é uma coisa muito, muito simples, e vai pagar 4.500 euros à empresa Luís Montenegro. Porquê? Não porque o Luís Montenegro seja o supra-sumo de uma área complexíssima, que não é, mas sim porque ele tinha sido líder parlamentar, era depois líder do PSD, depois foi primeiro-ministro. E amigo, quando todas acabar, as relações de proximidade, mas imaginemos que Luís Montenegro perde as eleições, cai em desgraça no PSD, qual é a vantagem, por exemplo, de um Grupo Violas de o contratar a 4.500 euros? Se calhar dá-lhe um empregozinho ou de uma avança, mas dá-lhe uma avança de 500 euros ou de 1.000 euros, não lhe dá de 4.500 euros. Portanto, e quando eu estou a falar disto, estou a falar do resto, ou seja, ele caindo em desgraça do ponto de vista político, certamente que os negócios dele também caem a pique, porque não se conhece, enquanto ao contrário de outros advogados que têm estofo e têm um histórico, do Luís Montenegro eu não me recordo de nenhum processo em que ele esteve envolvido que foi ganho pela sua qualidade como tribuno, ou como jurista, ou como advogado. O que eu sinto é que vemos aqui um padrão, e de facto vemos um padrão que é a ligação entre aquilo que é, porque não há propriamente aquela digamos assim, um critério que diga que a profissão de político é uma profissão digna e bem paga, ou seja, que deveria ser. E o problema está também um pouco aí, que é, não tendo, digamos assim, políticos, digamos assim, profissionais, naquele sentido de aquela é a sua profissão. Eu não estou agora a querer falar dos carreiristas, os chamados carreiristas, que vêm das Jotas, não é? E que depois fazem toda a sua vida com os tachos, os tachinhos e os cargos. Falo de haver, de facto, uma profissionalização no sentido de levar a sério a profissão de político. E infelizmente o que nós temos tido é estes casos, e eu penso que o caso de Montenegro é um caso em pequenino, não querendo minorizar e de facto diminuir a importância e a relevância desta situação, não deixa de ser um caso em pequenino, porque nós temos tido ao longo do tempo, e ainda temos pessoas que são influentes a nível da vida política, mas que depois têm influência nos escritórios de advogados, empresas, depois saem de ministros
cargos e vão logo para a administração também de entidades que estiveram debaixo, digamos assim, da área que tutelavam. Há toda uma série de temas que têm acontecido na política que não poderiam acontecer. Isto está instalado. E, portanto, o que temos assistido, o caso de Luís Montenegro, para mim é surpreendente, é que de facto que se considere que seja um escândalo por isto, porque nós temos estes tipos de escândalos em muito lado na política em Portugal. Não, aliás, é bom recordar que Luís Montenegro esteve envolvido naquelas famosas viagens da Galp ao Euro 2016 e, portanto, o padrão, em termos éticos, já estava ali manchado, mas mesmo assim ele continua num percurso normal. E a forma como os próprios contratos que ele tem com autarquias e também com o Banco Português do Fomento, sem que se saiba muito bem o que é que aquilo era em termos de atividade como jurista, acaba por não surpreender que ele depois constitua uma empresa em que os clientes estão na esfera dos interesses do Estado e que depois as mantenha, mesmo quando é depois eleito presidente do PSD, depois como primeiro-ministro. Para mim, aqui a questão também será saber se de facto irá haver uma mudança ao nível da forma como se vêem as pessoas na política e se vai fazer esta reflexão mesmo ao nível dos partidos, agora havendo novas eleições, porque senão nós vamos ter estas situações eternamente. Aliás, já há memes com isso e brincadeiras em torno disso e anedotas, não é? Sim. Bom, Elizabeth, e sobre agora a nomeação do Rui Santos Ivo, que é o presidente do Infarmed para a Agência Europeia do Medicamento, eu queria aqui enquadrar que Rui Santos Ivo teve já cargos nesta Agência Europeia do Medicamento, também já teve ligações à Associação Portuguesa de Apifarma, portanto, das indústrias de medicamentos, e passou durante a pandemia a liderar aquilo que foi o Infarmed e, no concreto, sobre as reações adversas das vacinas. Como sabe, o Página 1 recorreu ao Tribunal para obter dados do portal das reações adversas das vacinas, porque o Infarmed não os forneceu. Depois, na segunda instância, obtivemos essa autorização de acesso. Aquilo que nos foi enviado foi basicamente uma base de dados manipulada, mas que mesmo assim já indicava alguns problemas bastante grandes, sobretudo denunciava que o Infarmed não fazia o acompanhamento, a monitorização das reações adversas ao longo do tempo. E, portanto, muito provavelmente vamos ter que recorrer novamente ao Tribunal para ter acesso integral a esta base de dados. O Ministério Público também, perante essas evidências de que não havia monitorização do Infarmed, nada fez, pelo menos que tenhamos conhecimento. Sentes que isto é uma vitória do obscurantismo, esta promoção do Rui Santos Ivo para a presidência da Agência Europeia do Medicamento? Sim, em parte ele é um dos campeões da opacidade em Portugal. Temos muitos, infelizmente, campeões da opacidade e de pessoas que defendem que não deve haver transparência e de facto Rui Santos Ivo tem sido uma dessas pessoas no caso do Infarmed, o que é péssimo para o Infarmed, é péssimo para a confiança do público naquilo que deve ser a confiança que tem que haver nestes reguladores. Recorde, o Infarmed é a Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde. E que defende o quê? Defende, na tua opinião, os cidadãos, como devia defender, ou antes a indústria farmacêutica? De todo. Está muito longe disso. Temos aqui, longe disso de quê? Está muito longe de defender aquilo que deve ser a transparência e a proteção dos cidadãos. E porquê? Porque
é de todo o interesse do público ter acesso a informação clara, transparente e todos os dados, nomeadamente esses que referiste, que a página 1 tem procurado obter, da base de dados das reações adversas às vacinas da Covid. Esta campanha de vacinação não foi uma campanha qualquer, foi de facto um fármaco que foi administrado à população como nunca tinha havido. E aliás, as estatísticas mostram que as reações adversas a nível europeu foram muito mais do que todos os medicamentos juntos durante aquele período de 2021, 2022. Mas eu até diria 2023. que seria expectável isso, e eu, só por uma questão, e eu sou, não sendo da área, obviamente, da ciência nem da medicina, eu sou uma jornalista já com quase 30 anos de acompanhar análise de dados e análise de dados, nomeadamente financeiros, mas não só, e portanto nós conseguimos encontrar padrões e conseguimos analisar informação a partir de dados. E há uma coisa que te posso dizer, é que este era um caso que tinha que ser exemplar ao nível da transparência, porque é um caso tão particular e tão vasto de uma campanha em massa de administração de um fármaco à população, que obviamente que tinha que ser um caso também exemplar e em massa em termos de transparência. Aliás, Rui Santos Ivo também é conhecido por ser o presidente deste Infarmed, que, por exemplo, gera a plataforma da publicidade e transparência, onde todos os médicos, todas as entidades, inclusive mídia, deveriam registar todos os apoios que recebem da indústria farmacêutica. E nós temos tido dezenas, centenas de eventos patrocinados por farmacêuticas aos grupos de mídia, alguns deles até onde o Rui Santos Ivo participou e, no entanto, as indústrias farmacêuticas estão aparentemente isentadas com o beneplácito do Dr. Rui Santos Ivo de não registarem esses apoios financeiros e, portanto, não se sabe quantos milhões, mas são certamente milhões, ao longo dos últimos anos, a indústria farmacêutica forneceu ao fiscalizar para os órgãos de comunicação social ou para as empresas que têm os órgãos de comunicação social e, portanto, o Dr. Rui Santos Ivo certamente que consegue este cargo também pela forma como torna todo este fluxo de dinheiros e de influência completamente opaco em Portugal e, portanto, certamente que tem muito para ensinar para tornar a Agência Europeia do Medicamento ainda muito mais opaca. Há aqui uma questão, e eu posso dizer isto abertamente, porque é uma opinião que já partilhei em outras ocasiões, e tu também conheces essa minha ideia, em relação aos reguladores, e em relação ao Infarmed não é diferente. Para mim, alguns reguladores existem, sobretudo, para manter as coisas de forma fechada e a beneficiar grandes lobbies e grandes grupos, muito à volta do dinheiro. Muitos destes reguladores existem para proteger políticos, para proteger grupos económicos. Para mim, essa é a ideia. O Infarmed, para mim, não é diferente. Até porque parte do financiamento não vem do Orçamento de Estado, como entidades reguladoras, vem dos próprios clientes que são as farmacêuticas. Ou seja, a grande parte do dinheiro do Infarmed tem a ver com a gestão das autorizações medicamentosas, e são pagos, portanto, através de taxas e outro tipo de serviços, são pagos pelas próprias farmacêuticas. Para mim, eu faço de conta. E o exemplo que tu deste, aliás, tu noticiaste isso há pouco tempo no caso de Rui Santos Ivo, que não só não tem exigido às farmacêuticas que cumpram a sua obrigação de colocar todo o dinheiro que entregam aos mídias nestas parcerias comerciais, as conferências que são patrocinadas, e que fique claro lá, como ainda participa nelas, como agora recentemente noticiaste uma do Expresso. Portanto, isto é inaceitável, mas infelizmente, estávamos a falar de Montenegro há pouco, mas isto faz parte de uma cultura que está instalada em que esta micro-corrupção, porque é promiscuidade, e portanto promiscuidade é corrupção, esta micro-corrupção, esta promiscuidade está instalada. Está enraizada, sim. Até porque o conceito de corrupção é muito maleável. A semântica da corrupção já não está associado a andar com malas de dinheiro, não é? Mas sim com este tipo de favores, com as avanças, com funções mais tarde em conselhos de administração, já não é o dinheiro vivo no imediato
que está envolvida com a corrupção. Porque depois quem faz as leis tem beneficiado disto, e quem faz as leis é influenciado por grupos económicos também ou por outros grupos de interesses. Hoje mesmo está, nós não temos ainda muitos elementos sobre a Huawei, mas tem a ver muitas vezes com alimentação, com viagens, com jogos de futebol, com mil e uma coisas que não têm a ver imediatamente com... Mas há outra que é a corrupção que está legalizada. Esta promiscuidade que está legalizada, que é vista como legal, ou seja, não se pode ir atrás e dizer, não, isto é ilegal. Pode não ser ilegal, mas é promíscuo, não é favorável àquilo que deveria ser o bem-estar público e à defesa dos bens públicos e do bem público, e portanto nunca deveria existir, mas há uma legalização também de muita dessa corrupção. Sem dúvida. E no caso ainda do Infarmed, só para dizer que há outra questão, que é mesmo no caso dos médicos e naquilo que é o dinheiro que médicos recebem de farmacêuticas, e tu referiste isso, há casos que ao nível da transparência não há bem transparência, porque depois se o médico tem uma empresa ou duas ou três e depois recebe dinheiro através dessas empresas, a não ser que se vá ali esgravatar e perceber de quem é aquela empresa, nunca se percebe bem quem é o médico. E demos o exemplo, e noticiaste isso, do Filipe Freus, que tem empresa e depois recebe ou por ele ou pela empresa, enfim. Há aqui muita questão, mas de facto para mim Rui Santos Ivo está a ser premiado, é um prémio, vai para a EMA. E atenção que este tipo de falta de escrutínio de alguns grupos, e neste caso de alguns produtos e alguma falta de transparência também existe ao nível da EMA. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o terceiro tema, para acabarmos isto, é um problema crónico que nós aqui no Pais no também temos estado a falar, que é a forma como as sondagens são apresentadas. Nós temos, aliás, uma queixa, eu fiz uma queixa formal com uma argumentação estatística consolidada à ERC, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Há mais, eu julgo que isso foi no início do ano, julgo eu. A ERC tinha 8 dias por lei para responder, não responde, nem vai responder tão depressa, portanto, porque a ERC é mais um regulador, ou seja, fala-se em entidades reguladoras e supostamente independentes, e nós veremos que são todas elas comprometidas com o poder, até porque quem os nomeia muitas vezes na generalidade são políticos, e portanto a ERC continua candidamente a permitir abusos à torto e a direito, quer das empresas de sondagens, quer dos mídia que contratam essas empresas de sondagens. Isto é mais uma sondagem da Pitagórica, mas também poderíamos falar de outras. Por exemplo, ainda há dias há poucas semanas Jacques Imagem fez uma sondagem que é um absurdo autêntico, que era sobre as preferências dos protocandidatos às autárquicas de Lisboa e do Porto, onde só os eleitores das cidades podem votar, essas cidades podem votar, mas as preferências foram feitas através de uma pool nacional. Essa era completamente ridícula. E depois, quando perguntei à Axo Imagem expressamente quantos dos eleitores que responderam eram do Conselho de Lisboa e do Porto, a Axo Imagem recusou fornecer essa informação. E, portanto, muito provavelmente a margem de erro dessa sondagem, se fosse aplicada para aqueles que efetivamente eram de Lisboa e Porto, daria para aí um erro de 16% ou 20%. Pronto. E portanto tem a ver exatamente com isso que eu queria introduzir nesta conversa da sondagem que foi agora divulgada pela Pitagórica sobre as presidenciais e outras. Por um lado, as sondagens são inquiridos, não representam a vontade dos portugueses. E, portanto, quando, por exemplo, a CNN Portugal, perante uma sondagem da Pitagórica que tem, na verdade, 400 pessoas que responderam, 400 entrevistas telefónicas que respondem a uma margem de erro de mais ou menos 5%. Isto significa que se alguém tem 20%, na verdade,
em 95%, com 95% da probabilidade, pode ser, se tem 20, pode ser 25 ou pode ser 15. Quem tem 3% pode ter 0, porque não pode ter menos 2, ou pode ter mais 5. Pronto. Portanto, isto baralha completamente os resultados. Portanto, isto basicamente é permitir a manipulação, permitir a especulação à volta, promover um candidato. E, portanto, todo este tipo de sondagens com 400 pessoas, com margens de erros de 5% e depois com a possibilidade que a ERC dá. A ERC nunca vi a ERC criticar títulos como este, da CNN, sondagem, 2 pontos, portugueses não, foram 400 pessoas. Portugueses defendem que Marcelo deve ser mais exigente com o governo. Foram 400 pessoas que participaram numa sondagem do qual nós nem sequer sabemos se realizou ou não. Muitas vezes eu acho que as sondagens, e é legítimo, e aliás lanço um desafio às empresas de sondagem, convidem-me um dia a acompanhar os telefonemas. Eu estou ali um dia inteiro a ver os tipos a fazer os telefonemas com os escutadores para saber que as perguntas foram feitas, que foram bem recolhidas e que os resultados são aqueles efetivamente que são depois enviados. Porque muito provavelmente nós podemos estar perante uma manipulação absoluta, porque não há na documentação que depois é colocada pela ERC, não há nada que me indique que aquilo foi efetivamente feito. Em alguns casos aquilo pode ser completamente manipulado sem que nós nos apercebamos da manipulação. O caso destas presidenciais e a forma como elas são muitas vezes conduzidas para dar, por exemplo, primazia ao Gouveia Melo, a mim surpreende. Mas nós, se olharmos para aquilo que têm sido as sondagens das outras eleições, dos erros enormes, quer dizer, eu estou-me a recordar particularmente da eleição autárquica que acabou por ser ganha em Lisboa pelo Carlos Moedas. 2 ou 3 dias antes, o que estava em dúvida era se o Fernando Medina ia ter a maioria absoluta. Mas, Pedro, numa sociedade... E, portanto, nós estamos sucessivamente a ver manipulações ao longo das sondagens, e a ERC permite esta brincadeira. Numa sociedade com um elevado nível de maturidade e em que, de facto, as organizações funcionam, e nomeadamente os reguladores funcionam para a defesa do bem público e dos interesses públicos, de facto, o que aconteceria é que as sondagens existiriam como forma de medir um bocadinho a temperatura de um tema ou deste, ou medir, de facto, um sentimento existente. Não é isso que tem vindo a acontecer. As sondagens, a indústria de sondagens, passou a ser utilizada por empresas de comunicação, por órgãos de comunicação social, e nós vimos isso até no Diário de Notícias, a ser utilizadas para manipular os títulos a favor de um ou outro político que se quer promover. E, infelizmente, pronto, isso é o que nós temos assistido. Mas há aqui que lembrar que o que está em causa aqui também é depois a democracia, porque estas sondagens e estes títulos vêm influenciar devagarinho a população para ir num sentido ou no outro. E eu tenho visto aqui nesta questão das sondagens, não é só a questão às vezes de favorecer um ou outro candidato, é começar-se também a favorecer ou candidatos com certas ideologias ou até certas ideologias mais autoritárias. Eu vejo, por exemplo, neste título em que tu disseste, da questão de que penso que na sondagem a pergunta foi mesmo essa que foi feita, se pensava que se queria que Marcelo deveria ser mais exigente ou não com o governo, algo assim. Nós estamos a falar de existem competências que são atribuídas ao Presidente da República, e nós temos visto ultimamente títulos preocupantes. Esse é um título preocupante. Mas também é um título preocupante aqueles que nós vimos com afirmações atribuídas a Gouveia Melo de que, sendo presidente, poderia dissolver. Penso que ele afirmou isso, não tenho agora presente aqui a frase que ele disse exatamente, mas que poderia deixar cair, fazer cair um governo se entendesse que de facto... Ou seja, nós estamos aqui já num sentido de levantar muito a população a ir a aceitar
determinadas linhas extremamente autoritárias. Exatamente, isso foge muito daquilo que deve ser alguma sobriedade a falar destes temas. Nós vivemos numa democracia, existem competências atribuídas e, portanto, era bom ter isso em questão. Em relação à ERC, a ERC para mim existe para fazer com que de facto não exista esta pluralidade, nem existe, ela existe para regular, mas não para regular os mídias e muito menos as sondagens. A ERC tem demonstrado com a sua atividade que existe sobretudo para proteger os grandes grupos de comunicação social e para proteger este tipo de enfim, manipulações e de... Infelizmente é o que nós temos, é um retrato de uma sociedade que não está... não tem um nível de maturidade ao nível da democracia que deveria ter. Há uma lei, aliás, e a ERC é o zero e vezeira desse tipo de interpretações. Há uma lei. E essa lei, depois, eles fazem reinterpretações. A lei diz que as sondagens e as fichas técnicas com detalhe, ou com mais ou menos detalhe, devem ser divulgadas no site, mas depois eles reinterpretaram a dizer, bom, só depois de ter sido divulgado tudo, portanto, passado... É mais um sinal de uma cidade, de uma sociedade... Por exemplo, se eu quiser ver se a sondagem foi efetivamente bem feita, não é? Eu só daqui a talvez daqui a 2 ou 3 semanas, já quando tudo já passou e já estão a fazer mais numa nova sondagem, e portanto não há nenhuma forma sequer de fiscalização por parte dos cidadãos, dos outros órgãos de comunicação social, e a ERC não faz absolutamente nada, não faz uma fiscalização. Quer Pedro, porque haver boas práticas nas sondagens vai impedir que haja manipulação. A ERC não me consegue provar, hein, de que esta ou outras sondagens estão efetivamente feitas, porque a informação que lá surge nas fichas técnicas que depois são colocadas no site das sondagens não permite prova alguma de que aquilo foi feito. Até porque é que se fizer o seu trabalho, muito possivelmente as pessoas que lá estão não voltam a ter taxas públicos. E agora quando eu digo assim, eu desconfio que as empresas de sondagens não fazem sondagens, efetivamente, vão-me acusar de que eu estou a fazer ou conspiração, ou teorias de conspiração, ou estou a pôr... Ou que és da extrema-direita, ou da extrema-esquerda, ou de outra coisa qualquer. Quando, na verdade, nós temos que ter, numa democracia, as provas factuais de que matérias tão sensíveis como sejam as sondagens, pelo poder que elas têm de influenciarem a opinião pública, tem que haver uma prova de que elas efetivamente existem. Pedro, numa sociedade, num país como Portugal... Ainda mais quando depois faz coisas destas, com margens de erro tão grandes. Numa sociedade e num país como Portugal, em que tanta gente vive à custa do erário público ou da influência de onde é que se vai gastar o dinheiro dos contribuintes, é impossível, e aqui inclui a ERC, pela forma como são nomeadas e a forma como funciona depois a regulação da ERC. Para mim, não é possível. Tu tens um problema de fundo em Portugal, e aliás, há muitas outras pessoas que têm alertado para isso. Tens um problema de fundo, que é quando tanta gente depende, ou a sua nomeação depende de políticos, ou a sua subsistência, o seu rendimento depende de políticas. Tu não podes ter, é um país demasiado dependente dos dinheiros dos contribuintes e de quem o manipula e de quem o gasta. E estamos agora ao nível ao nível da União Europeia, em que muitas das decisões e muitas das políticas já não são feitas aqui, são ao nível da União Europeia. Portanto, aqui aproveita-se ainda uma escala que depois já envolve outros dinheiros, não é? No caso, de facto, da ERC, ela não está a fazer o seu trabalho, e se fizesse, as pessoas que lá estão não voltariam a ter taxas públicos, porque aqui em Portugal, infelizmente, é premiado, e foi também Rui Santos Ivo premiado, quem alinhar com estas práticas. E haver boas práticas é o contrário a poder haver manipulação da opinião pública, a poder eleger quem se quer e colocar no poleiro quem se quer. Para quê? Para que depois vá distribuir os dinheiros das formas como se pretende. Como eu disse, há aqui o caso do lado, que é começarem-se também já a permitir que sejam difundidas estas linhas mais autoritárias, nomeadamente em sondagens, o que é bastante preocupante. Ponto. E estamos aqui a fazer esta primeira
ata diurna. Prometemos que as próximas serão um bocadinho mais curtas. Veremos o que é que nos espera os próximos dias. Vamos aqui fazendo, na medida das nossas possibilidades, esta revisão de matéria que muitas vezes nós não temos capacidade para as abordar nas notícias que vamos publicando no Diário de Notícias, no Diário de Notícias, no Jornal Pais. Não sei porque é que me surgiu esta informação do Diário de Notícias. Foi talvez porque queria dizer uma coisa. Chegaram-nos informações de que o Diário de Notícias do Global Media está novamente com salários em atraso. O Página 1 já requereu à ERC a consulta do processo de fusão, ou de venda, melhor dizendo, de venda de parte dos ativos da Global Media, nomeadamente o Jornal Notícias, a TSF, para Notícias Limitadas. Aquilo não me parece que seja bem uma venda, é mais uma retirada de ativos e, olhando para a estrutura do Diário de Notícias, claramente a situação é dramática. Vamos ver agora o que é que nos mostram as contas de 2024, mas esta situação do Diário de Notícias é extremamente grave. É mais um dos casos em que a ERC foi complacente para usar aqui um eufemismo, com este negócio, e a situação do Diário de Notícias é basicamente um caso em que o jornal ou vai completamente fechar, até porque está a vender menos do que 1000 exemplares, ou então é mais uma vez o Estado que vai salvar um negócio que claramente foi um negócio que era para dar mal, exatamente para vir o apoio do Estado. Já que falas sobre o nosso tema, aproveito também para enviar de facto os meus cumprimentos e solidariedade, demonstrar uma solidariedade para com os colegas do Diário de Notícias, e lamento muito a situação que tem estado a existir sobre todos os negócios em torno do grupo nos últimos anos. Eu penso que também defendes isso. Sim. E sabes que há muito ainda a investigar. Exatamente, sim. Pronto, portanto, afinal, tínhamos aqui 4 temas do Diário de Notícias que estava a ser esquecido, e alguma coisa que me fez de falar aqui no Diário de Notícias. De facto, eu também colaborei com o Diário de Notícias durante uns anos, há muitos anos. É uma situação dramática, é uma situação que tem a ver com o facto de que muitas vezes a comunicação social foi entregue a pessoas pouco recomendáveis, e deveria haver, como acontece com o Banco de Portugal, aquele tipo de análise por parte do Banco de Portugal para ver se as pessoas são suficientemente idóneas para terem cargos em instituições bancárias. No caso dos mídias, também devia haver isso a ser analisado pela entidade reguladora para a comunicação social, mas também provavelmente aquilo que devia ser feito era uma avaliação sobre as pessoas poderem ir para o Conselho Regulador, porque basicamente aquilo que eu vejo na ERC é que a situação não tende a melhorar relativamente à questão da regulação dos mídias. É o primeiro episódio, Elizabeth. Leitores e ouvintes, perdoem qualquer coisinha. Isto prometemos que nos próximos episódios seremos mais contidos em termos mais breves. Obrigada.